Bendito Deus e Pai de nosso Rei Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, eu quero mais uma vez falar com vocês através desse vídeo, né? Para dizer, como eu sempre costumo falar, que é uma bênção, é uma dádiva, um presente imenso que nosso Deus nos deu e nos está dando, né? É a oportunidade de ler a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Hoje nós sabemos que temos esse presente em todos os idiomas, podemos dizer, ou quase todos os idiomas, né? A Bíblia, ela é o livro mais distribuído hoje no mundo todo. Já pensou? Era de se esperar que um livro que é de Deus chegasse até a mim, até você, né? A todas as pessoas, né? Afinal de contas, Deus, ele quer que você saiba acerca dele, do propósito dele. Então era de se esperar que a Bíblia chegasse a nós. Nós sabemos que no original a Bíblia foi escrita, lógico, no hebraico, no aramaico, hebraico, grego, né? Mas infelizmente muitos não sabem ler. Ela é hebraico, aramaico e grego, não sabe. Eu mesmo não sei, né? Mas Deus, percebendo isso e vendo isso, prevendo isso, ele fez com que a Bíblia hoje fosse distribuída para todos nós. Então hoje nós temos no português várias versões da Bíblia, né? Que nós podemos até se dar o luxo de ler uma ou outra, ou até ter mais de uma versão na nossa casa, e assim nós temos esse presente, essa dádiva. Eu costumo dizer que muitos morreram, muitos vão morrer, né? Provavelmente você ou eu vamos morrer antes da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Se ele não voltar, enquanto estivermos vivos, nós vamos morrer. Mas a palavra de Deus, mesmo que a gente se vá, ela permanece para sempre, porque ela é de Deus. E hoje, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu queria conversar com você a base da primeira carta aos Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aquela congregação, aqueles irmãos, ele traz ali muitas coisas importantes, né? Mas eu vou destacar para vocês, eu vou começar falando com vocês a base do capítulo de número 4. Por que o capítulo de número 4? Porque esse capítulo de número 4, a partir do versículos 13 até o versículo 18, é uma polêmica, né, hoje entre o meio, né, entre o mundo cristão, né, porque fala justamente daquela parte do arrebatamento, né, da volta do Senhor Jesus Cristo, e aí há uma certa divergência, né, entre muitos que estudam a palavra de Deus. Alguns acham que esse arrebatamento é uma coisa literal, outros acham que não é literal, né, mas do que se trata? Mas se a gente for perceber, se nós formos ler com cuidado, né? Orando a Deus, pedindo a Ele o seu Espírito Santo, para que a gente possa entender esses versículos, nós vamos perceber que o que está aqui escrito não precisa de interpretação. Está muito claro, né? O versículo é muito claro. Entretanto, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu vou começar a partir do versículo de número 1. Nós podemos até dividir esses vídeos, né? Não vamos ler todos os 18 versículos hoje, porque nós vamos dar uma paradazinha, né, em 2 versículos, né, quem sabe 3 versículos, e aí a gente passaremos a meditar, né, a ponderar sobre eles e tirar de proveito. O que nós podemos tirar de proveito e aplicar em nossas vidas quais cristãos. Então vamos lá? Vamos fazer aqui a leitura do verso 1 e o verso 2. Paulo diz assim, ó, capítulo 4 da primeira aos Tessalonicenses. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois
vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, Paulo chega a dizer aqui que o que ele está falando, ele, os outros apóstolos, aqueles homens que escreveram a Bíblia, né, eles não falam da parte deles. Eles falam da autoridade que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia ela é a palavra de Deus, por isso que nós devemos confiar e acreditar na Bíblia, porque o que os homens aqui falaram, eles falaram da parte de Deus com a autoridade que Jesus Cristo havia dado. E uma coisa aqui no versículo 1, que eu achei também de suma importância para nós, é que ele diz que aqueles cristãos lá em Tessalônica, eles estavam agradando a Deus, eles estavam vivendo, procurando viver, né, em harmonia com as coisas do Senhor Jesus. Então, isso mostra para nós que nós também hoje, né, depois de alguns séculos, né, que se passaram das escritas dessa carta, né, nós também devemos procurar agradar ao Senhor. E ele até diz assim, e de fato vocês estão fazendo isso. Então não seria bom, né, a gente ouvir das pessoas, né, quando as pessoas falam assim, puxa, aquele rapaz, aquela irmã, aquele irmão, de fato é um cristão, né, ele vive, né, praticando ali aquilo que ele prega. Olha aí como é bom escutar isso, né? Então que nós também vivamos praticando aquilo que é da vontade de Deus. O versículo de número 3, ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vamos parar aqui um pouquinho. A vontade de Deus é que vocês, você, eu, aqueles cristãos no passado e todos os cristãos, sejamos santificados. Ou seja, que nós devemos levar uma vida santa. Ser santificado é levar uma vida santa. Ser santo aqui não é como alguns ensinam, né? Aquela pessoa santazinha que não é... Não é isso, né? Uma pessoa santa é uma pessoa que vive fazendo a vontade de Deus, que procura errar menos. Procura não cometer erros, evitar os erros, viver para fazer a vontade de Deus. Ter medo, ter temor de desagradar a Deus. Quando a pessoa faz isso, ela está procurando viver uma vida santificada. Ela está mostrando ser uma pessoa diferente das demais. Mas diferente como? Em que sentido? No sentido que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, sendo uma luz para o mundo, para que as pessoas olhem para você e percebam que você tem algo diferente. Mas o algo diferente aí não é riqueza, não é boniteza, não é bens, não é nada disso, não é um conhecimento intelectual, não. É você ser diferente no sentido de você mostrar para eles que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que ser diferente das pessoas do mundo, né, que nós vivemos. Bem, dando a sequência ainda, né, que nós paramos no versículo 3, na parte santificado, aí ele diz assim, ó, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, provavelmente era, né, uma prevalência naquela época a imoralidade sexual, como é hoje. Uma prevalência da imoralidade sexual. Hoje é muito fácil, né? A imoralidade está aí, de todas as formas, de todos os jeitos, né? Mas o cristão tinha que se abster, ou seja, negar, repudiar a imoralidade sexual. Então, nós como cristãos devemos repudiar a imoralidade sexual, né? Aqueles que são casados sabem que devem ter relação sexual com a sua esposa. Aqueles que são solteiros não têm que ter relação sexual porque são solteiros. A Bíblia não apoia, Deus não aprova o ato sexual sem ser num casamento. Então o cristão tem que ter isso em mente se ele quiser ser santificado ou estar santificado. O versículo 4, ele diz assim, ó, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. As pessoas, por desconhecerem a Deus, os pagãos aqui, as pessoas que não têm Deus, né, as pessoas que não têm conhecimento, por eles não ter ou por faltar-lhes este conhecimento, alguns por ignorância, outros porque não querem mesmo ter conhecimento da palavra de Deus, então eles levam uma vida desenfreada, né, de desejos desenfreados, cometendo aquilo que eles bem acham ser correto, quando na realidade nós, como cristãos, sabemos que não, que isso não é correto e que nós não devemos estar envolvidos nesses tipos de desejos, nesse tipo de condutas desenfreadas, né? Então, fazendo uma recapitulação, nós ficamos aqui no versículo de número 5, né? Lemos do 1 ao 5. Então, fazendo apenas uma recapitulação, para que o vídeo não fique muito longo, vimos aqui que Paulo começa escrevendo aquela congregação aqui no capítulo 4, instruindo aqueles irmãos para que eles vivam para agradar a Deus, e não para agradar o homem, não para agradar ao mundo, não para agradar a sua esposa, seus filhos, não, para agradar a Deus em primeiro lugar. Depois ele fala aqui que ele exorta que eles cresçam nisso, no amor de Cristo. Eles estavam fazendo isso, Paulo exorta para que eles continuem a fazer, né? Depois que se guarde o mandamento de Deus, para que nós sejamos santificados, ou seja, sejamos pessoas santas, nós devemos levar uma vida em harmonia com os princípios de Deus. E aí está envolvido termos uma vida, uma conduta sã, uma conduta correta, não se envolver na imoralidade, não se envolver na bebedeira, não se envolver na mentira, não se envolver no roubo, não se envolver na corrupção desse mundo. Enfim, manter uma conduta santa envolve não só a questão sexual, né, o sexo ilícito, mas também todas essas coisas que eu mencionei. E por último, no versículo 5, ele passa a dizer que nós não devemos ser dominados pelas paixões e os desejos mundanos, pois quem vive aí aprisionado neste mundo, nestes desejos, são as pessoas que não querem conhecer a Deus por ignorância ou porque não querem mesmo. Oportunidade é que não lhes falta, né? Porque a palavra de Deus está aí, como eu já falei, sendo divulgada em todo o mundo, então todos podem ter a palavra de Deus. Bem, espero que esses 5 versículos já nos faça refletir mais, né, na questão de ser santo e agradar a Deus. Voltaremos depois no outro vídeo falando sobre os versículos 6 e mais alguns versículos, tá bom? Fica na paz de Deus e até um próximo vídeo. Tchau.